A paz de Deus, meus irmãos. Meu nome é Joel, e hoje eu conto o que o Senhor fez na minha vida. Não nasci em um lar cristão. Meu pai era carteiro, homem simples e honesto. Minha mãe, professora, dedicada e firme. Em casa sempre houve respeito e amor, mas sem a prática de nenhuma denominação. A gente acreditava em Deus, sim, mas de forma distante, como quem olha uma estrela e não sabe dizer seu nome. Eu não sabia, mas desde o ventre já havia um propósito sobre mim. Aleluia! Nasci com um problema sério no coração. Os médicos não explicavam com clareza. Parecia que algo batia fora de ritmo, como se minha vida fosse um relógio que insistia em atrasar. Até os meus 7 anos, eu e meus pais vivíamos entre quartos frios de hospital, corredores compridos, cheiro de éter e murmúrios de enfermagem. Havia noites em que eu via meu pai adormecer numa cadeira dura, de uniforme, e minha mãe com as mãos unidas, olhos marejados, pedindo a Deus por um fio de vida. Mesmo sem conhecer doutrina, meus pais já dobravam o coração sem perceber. Quando eu completei 7 anos, veio a pior fase. Uma internação de urgência me levou direto para a UTI, dias seguidos entre a vida e a morte. Os monitores apitavam, as luzes piscavam, o mundo sumia e voltava. Lembro até hoje como se fosse ontem. No meio dessa sombra, fui visitado por Deus de uma maneira que mudou tudo. Glória! Eu era pequeno e não sabia muita coisa da vida, mas o céu se fez perto. De repente, senti como se meu corpo ficasse para trás e meu espírito fosse conduzido. Vi um lugar completamente diferente. Era uma igreja grande, porém reverente, sem exageros. Os irmãos de um lado, as irmãs de véu do outro, no centro, a orquestra. O ambiente tinha um silêncio cheio de presença. No púlpito, um servo com a Bíblia aberta. Sua voz não vinha apenas dos lábios, parecia atravessar o coração. E, ao meu lado, uma presença falou comigo: "Filho, tua vida será longa na terra. Te chamei para ser ancião, para levar a minha palavra aos 4 cantos. Não temas, a prova será dura, mas a promessa é maior." Aleluia! Voltei do coma dias depois, ainda fraco. Lembro de acordar e ver o rosto da minha mãe inclinado sobre mim, as olheiras profundas, os dedos tremendo de alívio. Meu pai estava ali também, sem conseguir esconder as lágrimas. Eu pedi água, respirei fundo e contei: "Papai, mamãe, eu vi uma igreja, vi os irmãos, as irmãs de véu, uma orquestra e um servo de Deus pregando. Deus falou comigo, eu preciso ir à igreja do véu." Eles se entreolharam sem entender, mas sem me cortar. Havia algo no meu olhar que falava mais alto que a minha idade. Saímos do hospital e a rotina tentou engolir o milagre. Mas Deus, quando fala, confirma. Meses depois, tive outro sonho. A mesma igreja, a mesma visão, a mesma glória. Acordei chamando: "Pai, eu tenho que ir na igreja do véu. Deus me chamou." Meu pai, pensativo, comentou no trabalho e um colega foi instrumento. "Eu conheço essa igreja. Minha esposa vai todo fim de semana. É a Congregação Cristã, no Brasil." Glória a Deus! No fim daquela semana, meu pai entrou em casa com um sorriso que não cabia no rosto. "Filho, prepara tua melhor roupa. Vou te levar na igreja do véu." Meu coração quase saiu pela boca. Vestimos a simplicidade e fomos. Ao chegar, senti como se pisasse num pedaço do céu. A reverência, o silêncio cheio de vida, o som discreto dos instrumentos se alinhando, o leve roçar dos véus, nada era teatral, era santo. Começou o culto. Um cooperador de jovens se levantou tomado por Deus. A palavra dele começou a costurar, ponto a ponto, tudo o que eu havia visto. A visão, o púlpito, a orquestra, as irmãs de véu, a promessa. Tem um pequeno aqui nesta noite a quem o Senhor levou em espírito e mostrou a sua casa. O Senhor diz: "Eu vou cumprir." Meu pai chorava como criança, quebrantado. Minha mãe apertava minha mão e eu sabia.
Deus tinha confirmado diante de todos. Naquela noite, algo mudou o endereço da nossa casa. A fé deixou de ser conceito e virou caminho. Daquele dia em diante, começamos a congregar. Não foi por pressão, foi por atração. A Irmandade nos recebeu com respeito e amor, como se já fôssemos família. Meus pais, antes pais de um menino doente, tornaram-se pais de um menino com promessa. Meses depois veio o batismo. Desceram as águas com convicção. A nossa casa, antes marcada por remédios e silêncio, passou a ser morada de paz. A gente não sabia orar direito, não tinha páginas marcadas na Bíblia, mas tínhamos sede, e onde há sede, Deus derrama água viva. Domingo virou dia santo. Íamos à reunião de jovens e menores, comíamos algo simples e voltávamos ao culto. Eu ficava observando cada gesto, cada oração. A irmã, ao órgão, com semblante sereno, parecia tocar não apenas notas, mas consolo. O cooperador de jovens falava como quem coloca bálsamo em ferida. A palavra, mesmo quando exortava, deixava gosto de esperança. Minha mãe, mais racional, foi se rendendo pouco a pouco. Num culto, não se conteve, chorou copiosamente. O servo, tomado por Deus, disse: "Tem alguém aqui que ainda não entende tudo, mas sente algo novo no coração. O Senhor diz: não precisa entender agora, confia, eu vou te ensinar no caminho." A partir dali, minha mãe deixou de resistir. Começou a se entregar. Eu crescia entre bancos de madeira e hinos. Acordava cedo, mesmo com chuva. Meu pai dizia que quem tem promessa não chega atrasado ao encontro com Deus. A obra da piedade visitava. As irmãs sempre tinham uma palavra mansa. E no íntimo eu guardava a fala que ouvi na UTI. Te chamei para ser ancião. Era muito para um menino? Sim, mas era Deus quem sustentava. Aleluia! Eu seguia, pequeno no tamanho, grande em expectativa. Não sabia quando, não sabia como, mas já carregava a certeza. O Senhor havia falado e o Senhor cumpre. Deus seja louvado. A paz de Deus. Cresci dentro da graça, feito árvore regada toda semana. A adolescência chegou com suas próprias lutas, mas os bancos da igreja eram meu porto. Tinha companheiros de mocidade, irmãs piedosas que nos corrigiam com carinho, anciãos que, com poucas palavras, abriam horizontes de entendimento. O tempo foi assente, sem fogos de artifício, mas com muitos amanheceres de paz. Aos 15 anos, desci às águas. A água do tanque era fria e o coração quente. Ao impor as mãos, o ancião, já de idade avançada, disse: "O Senhor não esqueceu a promessa que te fez quando estavas entre a vida e a morte." Aquilo acendeu em mim um compromisso silencioso. A vida seguiu. Concluí os estudos, comecei a trabalhar cedo para ajudar em casa. Nunca fui de grandes ambições. Eu queria ser útil. O que eu ganhava, eu dividia. O que eu não sabia, eu perguntava. E onde havia serviço para Deus, lá eu estava. Aprendi a ouvir mais que falar, a servir mais que aparecer. Passei a ajudar os mais novos, a fazer visitas com os cooperadores, a anotar pedidos de oração. Eu sentia a mão de Deus me moldando, sem pressa, mas continuamente. Aos 25 anos, conheci aquela que viria a ser minha primeira esposa. Serva temente, véu bem colocado, joelho dobrado, boca discreta, coração largo. Nos conhecemos em cultos, trocamos poucas palavras e muitas orações. Quando pedi a direção de Deus, o céu confirmou. Casamos com bênção da Irmandade e o nosso lar simples foi consagrado ao serviço. Tínhamos pouco, mas a casa era cheia, cheia de paz, de respeito, de propósito. Aleluia! O Senhor nos deu um filho no primeiro ano, menino saudável, olhos atentos. Desde cedo, eu o apresentava nas minhas orações de madrugada, pedindo não grandes talentos, mas um coração ensinável. Ele cresceu cercado de hinos e versículos, mas com um jeito mais introspectivo. Gostava de ficar sozinho, de
Observar as coisas em silêncio. Não era dado a abraços, mas era respeitoso. Eu não forçava. Cada alma tem o seu tempo diante de Deus. No nosso lar, as prioridades eram claras: Deus em primeiro, a família em segundo, o restante depois. Minha esposa era mestra em transformar pouco em muito. Uma mesa de madeira torta virava banquete de alegria. Um fogão antigo sustentava o almoço de domingo. A felicidade morava em coisas pequenas: um hino afinado, um pedido de oração atendido, uma visita que chegava triste e saía confortada. E assim fomos por anos, como quem respira, no ritmo da graça. Mas o chão também tem vales. O dia da prova chegou, como chegam as tempestades que não pedem licença. Minha esposa adoeceu. Começou como uma dificuldade respiratória. Os médicos falaram em bronquite, depois pneumonia. Foi tudo rápido demais, como vento que apaga a vela. Em uma semana ela foi entubada. Oramos, a Irmandade orou, as mãos se multiplicaram, a fé ficou de pé. Mas Deus, em sua soberania, recolheu a sua serva. Aleluia! Eu disse aleluia com os lábios tremendo, não por ter entendido, mas por crer que ele não erra. Meu filho tinha 15 anos quando isso aconteceu. E o que já era um coração retraído se fechou de vez. Ele desligou das coisas de Deus, se afastou dos cultos, evitava qualquer conversa sobre fé. Ficou mais frio. Buscava a rua, a música do mundo, amizades que eu não aprovava, ainda que tentasse não julgar apressadamente. Eu me aproximei como pude, mas parecia haver um muro invisível entre nós dois. Uma muralha que minhas palavras não escalavam. Eu insistia com ternura: filho, vamos ao culto? Ele desviava os olhos. Hoje não, pai. E foi nesse cenário, com a cadeira dele vazia, que a promessa antiga bateu à porta. Aos 40 anos, o ministério me separou ancião. Aquele culto foi um marco. A palavra veio como rio. Eu levanto do pó o abatido e do monturo tiro o necessitado. Para o fazer, assentar entre príncipes. Enquanto eu chorava, lembrava do quarto de UTI, da visão, da voz que disse: a prova é dura, mas a promessa é maior. A promessa se cumpriu sob o peso da saudade e de uma cadeira vazia na nave. Deus é fiel, ainda quando a vida nos divide. Por dentro, os irmãos vieram me abraçar. Deus é fiel, irmão Joel. E eu glorificava. O ministério não era prêmio, era cruz. Eu sabia que cada passo dali em diante exigiria mais oração que palavra, mais joelho que argumento. Uma alegria reverente tomou meu peito. Eu tinha sido separado, mas longe de me sentir grande, me senti menor, como quem precisa andar agarrado na barra da túnica do pai. Ao mesmo tempo, doía ver meu filho longe. Dói o parente distante do altar. Dói porque a gente sabe que nem toda ausência é física. Há ausências que cavam dentro da alma. O tempo avançou. 2 anos após a separação, os irmãos com carinho começaram a aconselhar. Irmão Joel, ora a Deus. Tu és moço ainda. A obra exige uma companheira. Pede direção. Eu tinha 42 anos, não queria errar no coração. Casei-me cedo a primeira vez. Agora, viúvo e ancião, eu temia qualquer passo fora do compasso de Deus. Iniciei um período de madrugadas de joelhos. Não pedia sinais grandiosos. Pedia direção mansa. Se for da tua vontade, mostra. Deus ouviu. A confirmação veio clara, em paz, sem ansiedade. Uma serva temente, do olhar baixo e coração aplicado à obra, cerca de 12 anos mais nova. Casamos com bênção do ministério. Nos primeiros tempos, era só glória. Ela me acompanhava nas viagens, ajudava nas visitas, zelava pelo lar. Meu filho morava conosco, mas estava pouco em casa. Saía cedo, voltava tarde. A relação entre os dois era correta, porém fria, cordial sem intimidade. Eu observava, orava, pedia guardas sobre a porta do nosso lar. Parecia que a vida se alinhava outra vez. Mas Deus conhece os interiores e o inimigo trabalha nas sombras.
Veio um roteiro longo de viagem pela obra. Convidei minha esposa. Vem comigo. É muita estrada, mas Deus nos usa. Ela hesitou. Não estou bem. Devo estar gripando. Meu coração apertou. O espírito sussurrou bem de leve, como quem aponta uma nuvem longe no horizonte. Eu não briguei com a impressão. Orei, vesti-me de paz e parti. A estrada me esperava e atrás dela a revelação do Deus que vê. Deus seja louvado. A paz de Deus. Fui enviado a um roteiro de quase 30 dias, cruzando cidades pequenas, visitando casas humildes, levando cestas básicas, orando com famílias inteiras. Há algo que a estrada ensina a quem serve. A voz de Deus costuma sussurrar, antes de trovejar. Em um dos últimos dias, depois de uma provisão material simples e de uma oração que trouxe silêncio de presença, um ancião idoso se aproximou. Seu rosto parecia mapa de muitos invernos. Ele me abraçou devagar e no meu ouvido disse: "Volta para tua casa 10 dias antes. Não avisa ninguém. É Deus que manda." Meu corpo gelou por dentro. Pensei, livramento na estrada? Perigo à frente? Mas a inquietação antiga voltou à tona, aquela primeira névoa no espírito quando ela disse que não estava bem. Resolvi obedecer. Interrompi o roteiro com discrição. 2 madrugadas de estrada depois, cheguei. Não avisei. Entrei em casa em um fim de tarde cinzento, com a mala na mão e o coração em vigília. A casa estava silenciosa, como se prendesse o ar. Não tinha o cheiro de café que ela costumava passar. Não havia a música suave que deixávamos às vezes tocando na sala. Havia silêncio, mas não era o silêncio da paz. Era o silêncio pesado de algo desalinhado. Tirei o paletó, deixei a mala num canto, caminhei pelo corredor. A porta do quarto principal estava encostada. O peso do ar aumentava a cada passo. Empurrei a porta. O que vi me paralisou. Minha esposa e meu filho deitados sob o mesmo edredom, assistindo a um filme, rindo com naturalidade artificial. Foi um riso que me soou estrangeiro dentro da minha casa. Aleluia! Senti um gelo subindo da base da coluna até a nuca, mas meus lábios ficaram presos. Eles me olharam com surpresa. Ela ajeitou-se rapidamente, passando o cobertor, a voz tropeçando. "Amor, que susto! Você voltou antes. Pensei que ficaria mais." Meu filho virou de lado, constrangido. "A gente só estava vendo um filme. Nada demais, pai." Não respondi. Eu não tinha prova do que o espírito já gritava, mas eu conheço o cheiro do invisível. Há ambientes que denunciam pecados, mesmo sem palavras. Não fiz cena. Saí do quarto, fui tomar um ar, e a decisão brotou dentro. Precisava buscar confirmação no altar. Fui ao culto naquela noite. Ela tentou me impedir. "Fica comigo hoje. Você chegou agora, descansa." Mas quem manda no servo é o Senhor. Cheguei à comum, ajoelhei e disse: "Se tu ainda habitas esta casa, fala comigo." O culto foi tomado. A palavra saiu dos meus lábios como espada que corta laços ocultos. Falei de Judas, falei da ceia, falei da traição que vem de perto. Eu não tinha planejado. Deus havia tomado a língua. E no fim, uma criança de uns 10 anos, tomada pelo Espírito, veio chorando, me abraçou e em línguas derramou uma sentença. "Deus manda te dizer, ela te trai com teu filho, mas eu sou Deus na tua vida. A minha justiça prevalecerá. Não temas, eu cuido de ti." Meu corpo tremeu, não de ódio, mas de temor. Quem me conhece sabe, o servo não se vinga, o servo obedece. Voltei para casa em paz, que não era humana. Ela estava no nosso quarto, fingindo sono. Eu não entrei. Deitei no quarto de hóspedes. Ali, no escuro, falei baixo com Deus. "Guarda-me de agir na carne. Se é para mostrar, mostra. Mas não me deixes confundir. Não me deixes injusto." Passei a semana observando, calado. Quem é do ministério sabe. Decisões precipitadas não edificam.
Eu tinha a palavra profética, mas precisava da confirmação que o mundo entende, porque o servo, além de se manter limpo, deve manter limpa a obra aos olhos dos de fora. No 7º dia, ela ficou mais nervosa. Falava macio, mas os olhos não paravam quietos. No 8º, veio com um beijo apressado. Vou fazer as unhas, depois arrumar o cabelo. Volto à noite. Meu filho não estava em casa. Fechei a porta, dobrei os joelhos. Senhor, se hoje for o dia, tira o véu. Fechei os olhos e vi, não imaginação, mas visão. Um letreiro de motel, desses de alto padrão, letras vermelhas com filetes dourados. Vi o nome com nitidez. Levantei, peguei as chaves e fui. Estacionei na rua lateral, apaguei o farol e esperei. 3 horas. O relógio era um martelo batendo no mesmo prego. Em certos instantes quase fui embora. Em outros, senti vontade de chorar de cansaço. Mas o Espírito disse, espera mais 10 minutos. E foi nos 10 minutos que Deus escolheu que o portão abriu. O carro dela saiu devagar, como quem não deve, mas teme. Fiz a volta e parei à frente. Nossos faróis se cruzaram e o segredo acabou. Desci. Abri a porta do lado do passageiro. Ele estava ali, meu filho, o meu sangue. O menino que eu embalei, com febre, que eu apresentei nas madrugadas. Ali, ao lado da minha mulher. Não gritei. Não argumentei. Eu apenas vi. E ver, às vezes, é suficiente para que Deus fale com todo o peso. Voltei ao meu carro e chorei em silêncio. O servo não é pedra, ele sente. Mas o servo não é dono da justiça, ele espera no justo juiz. Em casa, fui para o quarto de oração. Senhor, dá-me estrutura, toma o governo. Se tu revelaste, dá-me também a rota da verdade. Fiquei deitado no chão, rosto em terra, até que a paz baixou sobre mim como lençol. Eu sabia. A hora de falar chegaria, e seria com verdade, sem escândalo. Naquela noite ainda atendi culto. Subi tremendo. A palavra foi Mateus 10, 26. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Ao final, cooperadores vieram. Que fogo, irmão Joel! Eu apenas sorri porque entendi. O fogo não era meu. A causa não era minha. Era Deus em sua fidelidade, confirmando que Ele estava comigo. E quando Deus está, a carne cala. A paz de Deus. Voltei para casa com a mesma serenidade com que se desarma uma armadilha. Sem barulho, mas com firmeza. Ela já estava no sofá, rosto abatido. Meu filho ao lado, com os braços cruzados, olhos no chão. Coloquei a Bíblia na estante, tirei o paletó, respirei fundo. Agora vocês vão me ouvir, sem grito, sem escândalo, mas com verdade. Pedi que não me interrompessem. Eu vi, não me contaram. Deus me levou, mostrou o lugar e me fez esperar o tempo dele. E eu vi vocês saindo juntos. Ela começou a chorar. Foi um erro, eu não sei o que deu em mim. Interrompi, com respeito. Não foi um momento, foram meses. E você sabe, olhei para o meu filho. Tu não erraste só com teu pai. Pecaste contra Deus, contra o ensino que recebeste, contra o altar que te sustentou. Não houve berros, nem teatralidade. Houve peso de verdade. A carne queria esmurrar a mesa. O espírito segurou meus braços. Eu não precisava vencer. Eu precisava permanecer limpo. As decisões foram tomadas ali. A partir de hoje, não somos mais marido e mulher. Vou pedir o divórcio. Voltei-me ao meu filho. Tu já és homem. Sai desta casa hoje, não por ódio, mas por justiça. Vai viver tua vida. Mas a porta deste lar consagrada ao Senhor não será mais chão para esse pecado. Ele tentou argumentar, a voz falhou. Ela tentou segurar meu braço, retirei com firmeza mansa. Não me obriguem a elevar a voz. O que precisa ser dito foi dito. Agora, cada um responda diante de Deus. Levantaram-se e partiram. Ela foi para a casa dos pais.
Ele, não sei para onde. A casa ficou em silêncio de velório, mas era um silêncio diferente. Não era vazio, era limpeza. Os boatos vieram rápido. A cidade pequena é uma estação de rádio sem botão de desligar. Olhares enviesados, cochichos em corredores, insinuações antes de cultos. Eu continuei em paz. Não me defendi em praça pública, preferi o tribunal de Deus. Mantive o serviço, as orações, a disciplina. Quando a dor apertava, eu colocava o rosto no chão do quarto e dizia: o Senhor é minha porção. Eu não serei governado pelo escândalo, mas pela tua vontade. 6 meses se passaram. Em oração, entendi que, por zelo à obra, eu deveria pedir para deixar o cargo de ancião. Não porque perdi a fé, não porque deixei de congregar, mas porque não queria que meu rosto virasse distração, onde o espírito precisa ser livre. Orei, pedi conselho, fui recebido com respeito. Na reunião expliquei: não é recuo espiritual, é cuidado com a obra. Quero poupar a igreja de comentários. Os servos me abraçaram, alguns choraram, e naquele último culto como ancião, Deus falou pela boca de outro: ainda que teus pés não estejam mais no púlpito, tua alma continua sendo altar. Aleluia! A unção não é do degrau, é do Deus do degrau. A vida, dali em diante, seguiu em outro compasso. Continuei a congregar, a servir em silêncio, a visitar quando solicitado, a orar pelos enfermos, a contribuir, a estar presente sem holofotes. Nunca mais me casei, não por amargura, mas por decisão espiritual. Eu tinha vivido o suficiente para saber que certas feridas demoram a cicatrizar e que, às vezes, continuar solteiro é uma forma de consagração. Não bati portas, não fechei o coração à irmandade. Apenas defini o que a minha alma podia carregar com paz. Do meu filho, fazem 8 anos que não recebo notícias diretas. Chegam recados de terceiros. Está bem, mudou de cidade, trabalha com... Eu oro por ele, oro sem acusar, sem contabilizar culpas. Peço que Deus o alcance no tempo dele, que limpe seus olhos e cure sua memória. Não telefono, não persigo, entreguei. Há dívidas que o Pai não cobra. Quem cobra é o céu. E quando o céu cobra, não é para punir, é para converter. Aleluia! Sobre ela não a vi mais desde o dia do divórcio. Se a encontrasse, daria a paz de Deus e seguiria. O perdão não é amnésia, é libertação. O perdão me livrou do cativeiro do ressentimento. Foi assim que continuei a servir, não vivendo de passado, mas de propósito. Eu tinha sido chamado. Na UTI, a promessa se cumpriu. E no vale, Deus me ensinou a obedecer sem holofotes. E no íntimo, entendi uma coisa que hoje compartilho. O inimigo nem sempre vem de longe. Às vezes ele calça as sandálias do nosso lar, senta-se à nossa mesa e aprende nossos horários. Por isso, vigiar não é desconfiar de todos, é manter o espírito acordado. Quem anda com o ouvido no céu aprende a detectar ruídos que a carne não ouve. E quando Deus diz, volta antes, a gente volta. Quando ele diz, espera 10 minutos, a gente espera. O servo não discute com a bússola do Espírito, a paz de Deus. Se você chegou até aqui, saiba, este testemunho não é novela, é altar. Eu não conto para expor ninguém, conto para exaltar a justiça de Deus e consolar quem hoje chora em silêncio. Há irmãs que escondem lágrimas sob véus, há irmãos que mantêm o serviço enquanto a alma sangra, há filhos perdidos da casa para fora. Há pais perdidos da casa para dentro. O Senhor, porém, vê, o Senhor ouve, e no tempo dele revela e justifica. Aprendi algumas coisas na carne e nas lágrimas, e compartilho como quem entrega pão fresco. 1. Deus fala antes de agir aos teus olhos. O sussurro no meu espírito veio antes do portão do motel se abrir. A ordem volta 10 dias antes, foi a misericórdia me guardando de um colapso. Nem toda revelação vem de relâmpago.
Muitas vêm em fios de paz que puxam a nossa obediência. Se o Espírito sussurrar, não discute, obedece. A providência mora nos detalhes. 2. Não responda a uma injustiça com outra. O servo não se vinga. O servo se separa para Deus. A carne queria urro, o espírito pediu joelho. A verdade que permanece é a que nasce no altar. No dia do confronto, escolhi falar sem gritar. Aquela foi minha cruz. E o Cristo da minha cruz me sustentou. Aleluia. 3. A obra é maior que a nossa dor. Pedir para deixar o cargo foi uma poda voluntária, não uma derrota. O jardineiro corta para a árvore frutificar melhor. Não fui embora do jardim, só mudei de canteiro. Quem serve a Deus não serve por título, mas por identidade. Tua alma continua sendo o altar. Tomei isso como voto. 4. Perdão é libertação. Perdoei para não ficar acorrentado ao que me feriu. Perdão não é negar o que aconteceu, é entregar a Deus o direito de julgar. E Ele julga com justiça e misericórdia. A justiça do céu não humilha o arrependido, restaura. E se o outro não se arrepender, o perdão continua me libertando. Eu durmo. 5. Entregar é confiar. Meu filho segue longe aos meus olhos, mas não do alcance de Deus. O Deus que me achou num leito de UTI, que me chamou criança, que me levantou do pó para assentar entre príncipes, é o mesmo que pode atravessar a madrugada e sussurrar no ouvido do meu filho. Volta. Eu creio. E crer às vezes é calar os lábios e deixar o céu trabalhar. A você que me ouve e está em prova, não negocie a sua integridade. Se há traição à mesa, peça confirmação a Deus e caminhe na luz. Se há confusão, fique com a palavra. Se há barulho, corra para o silêncio do quarto e diga: Senhor, Tu és meu juiz, meu legislador, meu rei, Tu me salvarás. Isaías 33, 22. Deus não deixa seus servos confundidos. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Mateus 10, 26. A promessa não caduca. O relógio do céu não atrasa. O chamado que recebi aos 7 anos não era medalha, era mapa. Um mapa que me conduziu por hospitais, por bancos de igreja, por casamentos, por lutos, por púlpitos e por pisos frios de quarto de oração. O mapa apontava sempre para o mesmo norte. Jesus é o Senhor. Quando a prova apertou, ele disse: Vai, eu te mostro. E mostrou. Quando a cidade cochichou, ele sussurrou: Fica, eu te guardo. E guardou. Quando as lágrimas queriam virar amargura, ele me deu perdão. E eu perdoei para continuar servindo com as mãos limpas. Termino com uma exortação mansa. Vigia. O inimigo pode sentar à mesa, mas a mesa pertence ao Senhor. Ora, a oração muda a atmosfera antes de mudar as circunstâncias. Disciplina teu coração. Não viva por impulsos, viva por direção. Honra a casa. Quando a nossa vida vira conversa, da cidade é melhor descer um degrau para que o Espírito suba, confia. Quem se entrega à justiça do céu não perde, é sustentado. Se este testemunho tocou teu coração, põe tua causa diante do Senhor agora. Dobra o joelho, abre a boca ou deixa só as lágrimas falarem. O céu entende os 2 idiomas. Que o Deus que me visitou na UTI, que me chamou criança, que me sustentou no vale, te visite agora onde você está. Que Ele te dê a palavra certa, o tempo certo e a rota certa. E se Ele disser, espera 10 minutos, espera. Talvez sejam os 10 minutos que mudem a tua história. A paz de Deus a todos. Deus seja louvado.